terminamos então finalizamos mesmo ontem, depois da entrevista, eu finalizei com pigmento, né? Em pó. Sabe, preciso de mais um daquele seu girador lá, daquela sua bailarina lá, viu? Aquela lá tá servindo aqui para segurar minha TV por enquanto. Aí. Vamos pôr ele aqui, ó. Toma cuidado para não cair, né? Só para vocês visualizarem um pouco o que foi feito aqui com terra, né? Com terra não, ó. Vamos ligar essa luz. Então nós temos uma finalização aí com o pigmento em pó, que dá uma... Porra, me mexi até na pinóia da câmera aqui. Aí. O que faz com que fique mais verossímil, né? A ideia aqui de terra, tá? É interessante. Nós também fizemos a flocagem da... Aqui tem flocagem minha e da LVL, tá? É lógico que a melhor é da LVL, claro, né? Mas tem flocagem minha também aqui, que o que deu também uma outra identidade para a peça, né? Olha aí, ó. Então um pouco de... Dá para você usar também o pigmento em pó por cima da flocagem, se estiver bem colado, né? A gente fez também embaixo das plantas, que é onde tem que ter um pouquinho de terra para ter nascido a planta, né? Ela não vai nascer no meio da pedra, né? Tem que ter um pouquinho lá de acúmulo de segmento ali, né? Para que nasça alguma coisa, né? Pelo menos aqui nessa minha ideia, tá? Então a gente fizemos aí uma passagem aqui de flocagem, como se fosse uma trepadeira aí subindo e tal, né? Tá bom? Nas rochas. Para que servir isso? Para dar mais vida. A rocha estava toda acinzentada. Eu já tinha feito um pouco de cores aqui nessa rocha, né? Que na verdade é uma casca de madeira, para dar mais aspecto ainda de rocha. Ficou legal, mas ficou meio morto. Então eu optei por essa possibilidade aqui com a flocagem e também com o pigmento em pó. Então veja que dá outra vida para a peça. Vamos pôr mais aqui perto para vocês conseguirem tirar um pouco. Tá muito zoom. Vocês conseguirem dar uma olhada legal, tá? Então olha lá também. A gente colocou alguns Easter eggs aí, né? Apesar que são super eggs, né? Com as caveirinhas, uma caveira orc aqui, né? E esse vai ser uma das marcas do professor, né? O amarelo e também as caveiras, né? Sempre vai ter uma caveirinha aqui a colar. Eu acho bacana. Tá? Acho bacana. Na verdade, eu queria nessa aqui, eu queria colocar alguns animais, né? Para mostrar que ele é brutal contra seres pensantes, né? Contra os tidos civilizações, né? Humanos, anões, orcs e tal. Mas com os bichinhos da floresta ele se dá muito bem, não tem problema nenhum. Ninguém teme o troll, né? Então eu queria colocar aqui, por exemplo, poderia termos aqui passarinhos, poderíamos ter aqui também pequenos besouros, poderíamos ter aqui também um esquilo bem bacana, né? Um esquilinho escondido em algum lugar, 1 ou 2 esquilinhos. Acho que seria bem legal, bem show de bola, né? A gente termos esses bichinhos. Mas eu não tenho impressão 3D, tenho que depender da boa vontade de meus apoiadores, também dos meus patrocinadores, também dos meus amigos, né? Então, dessa vez não deu, mas esse era o objetivo, tá? Acho que ficou bem legal, eu fiz uma repintura praticamente na peça inteira, fizemos mais sombras, por exemplo, essa parte aqui, ela estava toda pintada, né? Então eu fiz com uma espécie de smoke, né? Aqui com o aerógrafo eu fui
refazendo uma sombra para ficar mais bacana. E também porque o juiz ia falar, porra, o cara fez um monte de sombra e ali também tem sombra. Como é que não tem sombra ali né, na tanga do bicho aí? Então tá lá, ó. Aqui também, sombras na tanga, bacana. É uma possibilidade também, você pinta e depois você vem escurecendo, né? Bacana, com o celular, com o aerógrafo, e aí você tem uma transição bem legal. O rosto dele também, a gente teve que fazer um monte de coisa que quebrou, a gente teve que ajeitar, né? A gente teve que, através da pintura, realizar alguns acertos, olha lá, na sobrancelha e tudo mais, né? Tá? Então, ela deu uma pequena quebrada ali, eu dei uma esculpida nela como se ele tivesse assim, ó. Sabe? Como se tivesse assim, ó. Essa é a ideia, ó. Se ele tivesse com a sobrancelha levantada, tipo, o que tá rolando, né? Essa foi uma das peças que eu mais tive prazer de pintar. É uma peça que eu passei anos querendo pintar ela. E no fim acabei ganhando de presente de um amigo. A gente fez aí e fiquei bastante feliz, né? Bastante feliz com ela. Nós fizemos várias melhorias na peça, pequenas, mas para mim que são gigantes, porque eu não sou escultor, né? Eu não sou escultor. E cara, foi muito, muito gostoso de trabalhar essa peça, né? Então o que foi feito? No primeiro momento ela foi feita tudo que era original. Beleza. Fizemos lá uma brincadeira para ver como que sairia todo mundo fazendo no original. Beleza, foi feito. Depois, conversando com as pessoas que são mais experientes do que eu, há muito tempo aí no hobby, eles falaram, professor, precisa dar um upgrade aí, suas peças estão muito bem pintadas, mas você precisa fazer umas bases aí para elevar o nível da sua miniatura e conquistar o coração dos jurados de uma outra perspectiva. E eu não gosto de fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então tem agora uma tendência muito bacana, muito show, que é fazer a parte de trás assim de madeira, né? E pintar. E assim, legal, show de bola, mas nós somos pintores de miniatura, não somos pintores de mini quadro. Minha opinião no hobby, tá? Mas não tenho nada contra também, se eu quiser fazer aquilo, eu faço também. Mas tô falando que eu gosto mais assim, de criar algo atrás da miniatura, como se fosse algo também em miniatura, para você ter ali atrás. E quebre a cabeça para fazer. Eu quebrei pra caramba a cabeça para achar um treco desse aqui e colar lá atrás e falar, vai ser o canto de um penhasco, né? Então, pode ser que ninguém goste, pode ser que o jurado fale que isso aqui ficou uma porcaria, que essa ideia é furada, mas eu gostei pra caramba, né? Tenho muitos amigos aí excepcionais que também gostaram pra caramba dessa ideia, né? Depois eu abaixo mais a câmera para vocês verem num outro ângulo como ficou legal a ideia, certo? Repito, nada contra quem quer fazer aquele negócio atrás, eu nem sei como é que chama, mas eu acho que a gente não é pintor de 2D, nós somos pintor 3D, né? Mas nada contra também, quer fazer, faça, fica lindo também, mas eu que não entenderam, né? Eu tô chato hoje, né? Tô chato. Bom, enfim. Outra coisa também que é difícil de achar aqui no Brasil aquilo. Ninguém tá fazendo base daquele jeito. E já poderiam estar imprimindo base, já que isso já se tornou uma coisa bacana, uma coisa que todo mundo está fazendo, já deveriam ter então os modeladores no Brasil, os escultores, já então montando a possibilidade de você ter toda a parte ali esculpida bonitinha e atrás subindo aquele paredão para depois você poder brincar de pintor de quadro, né? Repito, é lindo, é bacana, mas eu gosto mais assim, do jeito que eu fiz, né? Senão eu teria feito daquele jeito. Bom, então olha aí, nós temos então os easter eggs, né? Temos algumas caveiras, né? Que provavelmente ele comeu aí esses homens e orques e deve ter comido um bichão da bexiga aqui, né? Ou é um resto de outro troll? Sei lá, aí cada um decide aí. E ele tem um baú lá, né? Que será que é? Tem naquele baú, né? Será que é o papel higiênico dele?
Será? Sei não, hein? Será que é tesouros? Será que tem armas mágicas? Então ele é um troll gigantesco, né? As caveiras estão todas ali entre 28 a 32 milímetros, né? Então foi bem bacana. Eu sujei bem essas duas, porque elas estão mais próximas aqui do barro, da chuva, da terra, né? Então sujamos um pouco mais. E lá para dentro a gente também fez trocas de cores para chamar a atenção, para não ficar tudo igual, né? Um conjunto de caveiras ser igual ao outro, tá? Então, eu acho que ficou legal. Aqui também foi um concerto que o professor Lúdico fez, né? Porque a primeira vez que caiu no chão fui eu que derrubei. Ela quebrou alguns pontos, mas foi fácil de arrumar, né? Foi molezinha de arrumar, rapidamente eu arrumei e ela ficou bem bacana. Só que aí você já sabe, né? Teve um acidente no Diversão Offline desse ano, e aí ela esmigalhou mesmo, ela trincou em várias partes, e eu tive então que me aperfeiçoar aqui no meu processo de escultura mesmo. Não é de escultura de massa, não, é escultura de ir lá e esculpir mesmo, né? Como se fosse esculpir uma pedra, com a mini retífica. Aqui então estava tudo arrebentado, quem acompanhou aqui atrás do braço, e eu consegui recuperar também graças às nossas pesquisas, nossa expertise, meus amigos aí que me ajudaram também, né? Então, muito obrigado a todos aí que ajudaram o professor Lúdico a recuperar essa peça maravilhosa, né? Então eu acho que eu dei um upgrade nela, que ela merecia, né? Pô, essa aqui devia chamar o Troll Fênix, né? Porque ele já renasceu das cinzas 2 vezes. Tá? Para fazer uma peça nesse nível aqui de trabalho, é uma peça que demora muito tempo. Então não vai achar que você vai fazer isso aqui uma semana que você não vai fazer. Isso aqui é a peça que você vai montando, um quebra-cabeça na sua cabeça, o que vai ali, quais são as plantinhas que eu posso pôr aqui, quais são as plantinhas que eu posso pôr lá, e aí volta, faz de novo. Então, ontem eu terminei então de colocar, como eu disse, o pigmento em pó e refiz essas plantinhas, tá? Tinha mais uma atrás, mas que ela foi extinta, né? Porque não aparece lá atrás, então... Mas a gente pode fazer ainda no futuro, não tem problema nenhum. Né? E ontem eu coloquei mais uma caveira, que eu achei que faltava mais uma caveira, aqui estava muito pobre, então foi mais uma caveirinha ali, bacana. Depois, né, foi colado com cola branca, então depois eu tenho que vir com um pouquinho do pigmento e dar uma tirada naquele brilho ali, certo? Que eu não quero. Essas plantinhas são plantinhas de lojas aí, de maravilhas do lar. Elas não são legais, porque o primer não pega nessa praga desse material. Ele simplesmente não pega. Se você usar primer na base de thinner, aí que derrete mesmo, que rebenta tudo, entorta, empena. Então é muito bacana, é muito bonitinho, muito bem feito, mas a tinta não consegue segurar nela. A tinta não, o primer. A tinta então nem vou falar, tá? Ela tem uma elasticidade muito grande, mas tem esse detalhe chato, né? Que você tem que ficar repintando. Não sei nem se até o dia do GPC, se isso aqui não vai dar umas trincadas, né? Então eu vou ter que levar pincel, vou ter que levar umas coisas juntas para caso tenha que dar uma retocada lá no momento. Porque para levar isso aqui vai ser duro, né? Certo? Nós também refizemos aqui atrás parte das raízes aqui dessa árvore, né? Desse tronco de árvore. Tivemos que refazer sim. Refizemos os pés, praticamente os tornozelo inteiro. Refizemos os 2 pulsos, né? Refizemos aqui uma parte da coxa e aqui de baixo também. Pinamos ele novamente, né? Fizemos pinagens especiais nele. O que mais? O que mais? E aí a gente aproveitou, como eu falei, lá no fundo lá a gente colocou, vamos dar um zoomzaço lá, ó, lá no meio, lá atrás, ver se eu consigo jogar o foco lá atrás. Foi o máximo? Foi, né? Preciso de outra lente, tem jeito. Então, lá atrás a gente
aproveitou e colocou. E aí, quando eu estava fazendo, isso aqui, né, descolou de novo. Né? E por que aconteceu isso? Porque caiu, né? Vocês já sabem, né? Caiu 2 vidros pesadíssimos em cima dele. Eu não sei como que ele não virou pó. Né? Não sei como que ele não virou pó. Então ele foi recolado com bastante supercola. Não sei se vai aguentar. Né? Então eu aconselho vocês, quando forem fazer esse tipo de trabalho, passem 2 parafusos, um oposto ao outro, assim e outro assim, antes de começar tudo que a gente fez. Então se eu tivesse voltado lá atrás, eu iria furar a peça e colocar 2 parafusos assim, embutidos, né? E aí isso aqui só ia se arrebentasse, porque aquele pedaço não sairia. Agora não tem mais como fazer isso. Se eu for fazer isso, vai dar ruim. Vai dar ruim. Certo? Então tá explicado aí a peça. Tava louco para fazer isso para vocês, né? O pior é isso. Na sexta-feira à tarde eu cheguei, montei aqui tudo, a minha bancada, gravei o vídeo dele girando, tirei um monte de foto e tal. Aí eu falei, putz, esqueci de arrumar as plantinhas verdinhas aí, as leguminosas, né, que a gente fala, né, que ela é meio grossinha, e tinha esquecido de fazer o pigmento em pó. Então aí tudo perdido, né? Foi praticamente 2 horas perdidas na sexta-feira. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Por isso que eu falo que é uma peça que demora. Você não pode ter pressa, você não pode, né? Você vai melhorando ela. Então, eu acho que ela está preparada para ir no GPC, para ir lá também em São Paulo, no PAMA, e assim representar bem a arte do professor, né? Ganhar medalha é um detalhe, mas pelo menos o cara olhar e falar, porra, professor, que trabalho maravilhoso, né? Então, como ontem o meu convidado disse, se a gente faz uma coisa boa, tá muito legal, qual o problema da gente falar que tá legal, né? Eu acho que tá legal pra caraca, né? Você tá doido? Confiram nossos patrocinadores. Comitiva dos Dragões, Lima Roberts, LVL Artes, Quantum 3D, Tom Colors. As madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico.